Questão número 13. Tá contando a historinha aqui de um garoto chamado Felipe. Felipe tinha 4 objetos: um lápis, um cabo de vassoura, um cano e um pedaço de fio. Queria descobrir a medida do comprimento de cada um deles. Espera aí, deixa eu anotar isso aqui. Ele tinha um lápis, ele tinha um cabo de vassoura, ele tinha um cano e ele tinha ainda um pedaço de fio. Certo, ele queria saber quanto é que ele media cada um. Como não tinha nenhum instrumento de medida padronizado, o que seria um instrumento de medida? Uma régua, né? Se você tiver uma régua, você vai lá e mede. Mede o lápis, mede o cano, etc, né? Então a régua é um instrumento de medida. Agora, ele não tinha uma régua, então ele deu um jeito de fazer essa medida através de comparação entre esses tamanhos aqui. Olha só. Como não tinha nenhum instrumento de medida padronizado, resolveu usar os próprios objetos, um com o outro, como unidade de medida de comprimento. Veja só o que ele descobriu. Felipe, o que você está falando aí? A medida do comprimento do lápis corresponde à 8ª parte da medida do comprimento do cabo de vassoura. O lápis é a 8ª parte. O lápis é a 8ª parte do cabo de vassoura. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o lápis de X e eu vou chamar o cabo de vassoura de quanto? 8x. Ah, isso aqui é como se fosse aquele típico problema de quadradinho, né? Problema de quadradinho, problema de quadradinho. Você chamaria aqui de um quadradinho, aqui de 8 quadradinhos. Mas isso é para criança pequena, né? Isso aqui é x e 8x, tá? Então o lápis tem a 8ª parte do comprimento do cabo de vassoura. Você podia ter chamado o cabo de vassoura de x e o lápis podia ter chamado de x sobre 8. Só que aí você ia ficar com fração e aí dá mais trabalho, né? Com fração dá mais trabalho. E assim não. Assim você foge das frações. Tá, então isso aqui que ele falou eu já coloquei aqui. A medida do comprimento do lápis corresponde à 8ª parte do comprimento de cabo de vassoura, certo? Aí ele falou outra coisa aqui. Se somar a medida do comprimento do pedaço de fio com a medida do comprimento do cano, isso aqui, tá, se eu somar essas medidas, o que vai acontecer? Terei a medida do comprimento do cabo de vassoura. Ah, vai dar 8x, Somando isso com isso dá 8x. Calma aí, eu não quero complicar ainda. Deixa eu ver essa terceira informação, que a terceira informação vai ser mais simples. Olha só. A terceira informação que ele fala é o seguinte: o comprimento da medida do cabo de vassoura, que é isso aqui, menos o comprimento da medida do lápis, menos isso aqui, é igual à medida do comprimento do cano. Olha só, a medida do comprimento do cabo de vassoura menos a medida do lápis. Quanto é que vai dar isso menos isso? 8x menos x é 7x. Tá, e daí? Ele fala que essa diferença é igual à medida do cano. Olha, então o cano mede 7x. Legal. Tá vendo só? Eu olhando lá na terceira informação, eu descobri quanto que é a medida do cano. E agora fica fácil eu voltar para a segunda informação. Olha só, a segunda informação, o que ele fala? Se eu somar a medida do fio com a medida do cano, medida do fio mais isso, mais 7x, terei a medida do cabo de vassoura, vai dar 8x. Logo, quanto é que mede o fio? O fio só pode medir quanto? Para que a soma deles dê 8x. O fio só pode medir x. Puxa vida! Legal, então eu descobri que o lápis e o fio medem x, descobri que o cabo de vassoura mede 8x e descobri que o cano mede 7x. Felipe, você é esperto, hein? Um bom matemático nunca se dá por vencido.
Então o Felipe descobriu essas coisas aqui. Agora vamos ver o que o problema está perguntando. Olha só. Felipe resolveu então medir com uma régua o comprimento do maior objeto e descobriu que tem 1,20 m de comprimento. Quem é o maior objeto aqui? O maior objeto é o cabo de vassoura, que mede 8x. E ele disse que mediu com a régua, tá aqui uma régua, mediu com a régua e deu o quê? 1,20 m? Esse problema tem uma coisa estranha. Felipe, deixa eu falar com o Felipe aqui. Você não disse que não tinha nenhum instrumento de medida? Como é que você mediu isso aqui com a régua que deu 1,20 m, cara? Tu já tinha uma régua. Poxa vida, pra que essa complicação toda se você já tinha uma régua? Era só você lá e medir. Ora, vejam só. O cara já tinha uma régua, fez essa confusão toda aqui só pra brincar com os números. Olha aqui, você já tinha lá uma régua, tá? Então, medindo com a régua, o cabo de vassoura deu 1,20 m. Olha, se fosse assim, você mediria o lápis, mediria o fio, mediria o cano. Então, com isso, você já descobriu aqui que 8x vale 1,20 m. Então, quem é x? Como é que eu descubro o valor de x? Você vai pegar 1,20 m e vai dividir por 8. 1,20 m vai dividir por 8. O que vai dar essa conta aqui? Ó, 1 dividido por 8 dá 0. Dá 0. Acabaram as unidades aqui, né? Então, põe aqui a vírgula. Então agora você tem 12 por 8. Ó, 12 por 8 dá 1. Resto 4. Abaixo 0, 40 por 8, 15. E resto 0. Então o x vale 0,15 do metro, né? Você está trabalhando com metro. É a mesma coisa que você pegar 120 centímetros e dividir por 8. Você vai achar 15 centímetros. Então 15 centímetros é a medida de x, que é a medida do lápis e a medida do fio. Tá? O que ele quer saber? A medida do fio é x, que é 15 centímetros. 15 centímetros aqui, ó. Agora, não tem 15 centímetros, nem tem 0,15 do metro, mas tem isso aqui, ó, 1,5 decímetro. Um decímetro são 10 centímetros, né? O decímetro são 10 centímetros, então isso aqui é a mesma coisa que 15 centímetros. Então, a medida do fio é 15 centímetros, que é igual a 1,5 decímetro. Então, a resposta correta, letra E de eco.